Bom dia a todos os meus irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, mais uma vez eu venho ler a palavra do Senhor e eu vou ler hoje no livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 7. 7 são os 7 Espíritos de Deus falando para nós. Apocalipse capítulo 7, versículo 13. Versículo 13 simboliza Jesus Cristo e a doutrina dos 12 apóstolos. O número 13 também simboliza o Pai, o Filho, o Espírito Santo e os 10 mandamentos. Então, em Apocalipse, capítulo 7, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. E um dos anciãos me falou, dizendo, Estes que estão vestidos de veste branca, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome. Aqui é versículo 16. 16 simboliza o leão da tribo de Judá, que é o próprio Jesus, dizendo, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. Aqui é versículo 17. 17 simboliza os 7 Espíritos de Deus falando para nós, que é o Cordeiro, que é Jesus, e os 10 mandamentos, 17. Porque Apocalipse, capítulo 7, versículo 17. Porque o Cordeiro que está no meio do trono apacentará, ele servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. O Cordeiro que está no meio, que está falando aqui, são os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo. Ele está entre o trono do Pai e entre você. É o que diz em Apocalipse 4. Agora eu vou em Apocalipse 4, versículo 5. Apocalipse 4, versículo 5. Apocalipse 4, versículo 5. Apocalipse 4, versículo 5, diz assim, olha lá. E do trono saíam relâmpago, trovões e voz. E diante do trono ardiam as 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo. Pode olhar que aqui as 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, eles estão diante do trono. Quer dizer, ela está entre o trono e você. Os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo, que é o próprio Senhor Jesus, é que intermediavam o relacionamento de Deus Pai com os seus filhos, entendeu? Que é o próprio Deus, o Espírito Santo. Pode olhar que é Apocalipse 4, o 4 significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando para nós. Versículo 5, 5 simboliza o número do fiel, que Jesus que foi fiel ao Senhor Deus Pai. Olha lá, os fiel falando para você, ó. E do trono saíam relâmpagos, trovões e voz. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Entendeu? Que é o Espírito Santo, que é o Cordeiro. O número 7 é o número do Cordeiro, que é Jesus. Ele que intermedia entre você e o Pai. Ele está diante do trono, ele está entre o trono e entre o Pai e você, entendeu? Ele é o intermediário. E é ele que fala que ele limpará e ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, Jesus, ele é os 10 mandamentos, entendeu? Então, orai e vigiai para permanecer dentro dos mandamentos. Jesus, ele é o mandamento do sábado, que é o 7º dia, que representa os 7 Espíritos. E os outros 9 mandamentos é a serpente, que é a sabedoria para reinar, governar eternamente. Bom dia, a paz do Senhor.